Olá, me chamo Sabrina. Eu, junto com a minha equipe, Antônia Nara, Osmar Bernardes e Francisca Ferreira, vamos falar um pouco sobre a importância da filosofia no ensino de matemática. Este vídeo ele tem como objetivo realizarmos a AV2 de Prática de Ensino 3 da professora Samia Lima. Bom, para dar início, eu vou começar exemplificando para a gente entender melhor um pouco sobre a filosofia da matemática e a sua importância. Um professor está na sala de aula, por exemplo, e está lá explicando o Teorema de Pitágoras para os alunos. Falou a fórmula, explicou, aplicou, os alunos todos conseguem fazer uma fórmula prática legal. Aí dando continuidade. Digamos que o aluno foi, no seu cotidiano ele teve que aplicar aquela fórmula. Não conseguiu, que é bem diferente do papel, né, lá daquele que a gente vê na sala de aula. O aluno não acredita que aquilo dá certo porque ele errou, por exemplo. Aqui entra um pouco do pensar. Aí o aluno começa, por que não deu certo, ele quer saber o porquê daquela fórmula. E a gente sabe que na sala de aula, geralmente, os professores não mostram a construção daquela fórmula. São poucos os professores que vão dizendo como foi construído. Até porque é um grande desinteresse dos alunos, quando começa a mostrar e eles veem um pouco da dificuldade, eles não sentem interesse. E o professor já vai para a fórmula lá direto. Então, a gente aqui busca falar um pouco sobre a importância dos porquês que o aluno pergunta e também de como o professor deve fazer para que o aluno não seja aquele aluno que aceite tudo, queira entender e compreenda a matemática, que para alguns é uma ciência empirista, para outros racional, porque simplesmente como pode algo tão perfeito, algumas fórmulas que você faz, por exemplo, meu Deus, deu certo aquela fórmula, ficou bem aplicada naquele objeto, naquele espaço, naquela área. E aqui a gente vai trazer para vocês um pouco mais adiante esta importância dos alunos perguntarem o porquê, de entenderem e não apenas aceitarem algo só falado, que eles possam mesmo entender a fundo o que realmente é o conteúdo, uma fórmula, de onde veio. Olá, eu sou Francisca Ferreira e como minha colega Sabrina falou sobre filosofia, eu vou falar sobre filosofia e matemática. A filosofia da matemática é o rumo da filosofia que estuda e investiga os fenômenos matemáticos, analisando os fundamentos na perspectiva da metafísica, da epistemologia e da lógica. O principal objetivo é fornecer relato da natureza e entender o lugar da matemática na vida das pessoas. A gente sabe que muitos filósofos, eles estudaram também a matemática, se dedicaram ao estudo da matemática, como Platão, Aristóteles, Kant, Leibniz. E a gente sabe também o quanto é importante o pensamento filosófico na vida dos seres humanos, onde ele nos possibilita pensar sobre a existência das coisas, nos possibilitando novos conhecimentos, nos tirando do automático e assim também nos possibilitando o autoconhecimento. Diante disso, a filosofia pode ser trabalhada em sala de aula como um mecanismo para o melhor desempenho dos alunos, já que a mesma tem o papel de reflexão significativa sobre o mundo. Essa sendo trabalhada em sala de aula, ela pode fornecer aos alunos o desenvolvimento de várias habilidades, como a análise dos fatos, da realidade, dos conceitos trabalhados em sala de aula. O pensamento filosófico em sala de aula é de suma importância na construção do conhecimento. Este presente em sala de aula faz toda a diferença, onde os alunos terão um melhor desempenho cognitivo, serão agentes mais ativos, mais críticos sobre os assuntos, tanto em sala de aula quanto fora da sala de aula.
E o professor, ele pode tomar pequenas iniciativas para tornar as aulas mais ricas de informações sobre história e filosofia. Para que os alunos adquiram o saber matemático, são necessários vários aspectos, como histórico, lógico, filosófico e didático. Todos são de suma importância. Todos devem trabalhar junto para o desempenho dos educandos. Diante disso, na sala de aula, a matemática, com o uso da filosofia, possibilita ao aluno pensar melhor sobre aquele problema que foi proposto naquela aula. Ela desperta a curiosidade. Os alunos não vão ter mais enxergar apenas uma solução para aquele problema. Como ele vai começar indagando, ele vai conseguir enxergar outras possibilidades de resolução para aquele problema. Então, ou seja, a filosofia aliada à matemática é de suma importância tanto para o desenvolvimento profissional do aluno como pessoal, já que a filosofia também tem um papel de formar pessoas para o mundo em geral, não apenas para o mercado de trabalho, como muitas escolas têm esse objetivo. E o professor também, ele pode pesquisar as correntes filosóficas como Platão, o logicismo, ou o platonismo, o logicismo, o formalismo, e ver qual dessas correntes e outras correntes que existem se adequa melhor à sua sala de aula e à sua metodologia. E pode fazer a junção delas com a sua metodologia para o melhor desenvolvimento dos seus alunos. Olá, meu nome é Antônia Nara. Vou falar um pouco sobre a importância de se perguntar na sala de aula. Bom, apesar dos grandes avanços que ocorreram na educação, ainda há casos em que o professor ele é visto como o centro, que apenas emite o conhecimento enquanto os alunos absorvem, sem poder participar, indagar sobre a aula. Porém, essa situação tem que mudar, porque se a gente permanece nesse patamar, nessa ideia, as crianças se tornarão adultos dependentes, que não possuirão a sua própria opinião, que apenas receberão o que lhes forem dito sem o poder de interferir sobre aquilo. Para isso, as instituições e os professores devem estar preparados para lidar com essas situações, pois devem desenvolver atividades que possibilitem o desenvolvimento da criança, do adolescente, para que ele não se torne esse ser. Pois, se isso permanece, as crianças elas se tornarão adultos sem perspectivas, como eu já havia falado, apenas que receberão as informações sem interferência. Bem, olá, me chamo Osmar Bernardes e, bem, dando continuidade ao assunto, nós chegamos, por meio dos estudos, a um seguinte questionamento. Se, desde a antiguidade, a filosofia e a matemática caminham lado a lado, então, por que não utilizar isso também nos dias de hoje na sala de aula? Tentar buscar trazer uma união dessas duas disciplinas. Porque, por exemplo, a matemática é algo que exige muito o nosso raciocínio lógico. E a filosofia, ela de certa forma, nos faz, digamos, questionar e refletir um pouco mais. Então, será que essa união não seria, digamos, entre aspas, mais fácil para tornar o aprendizado do aluno uma forma, digamos, mais compreensível? E também até mesmo para também o aluno trabalhar no seu dia a dia essa questão da filosofia, porque eu vou ler aqui para vocês uma frase que a professora Marilda Souza falou em uma entrevista ao jornal Gazeta do Povo. Bem, ela falou: professores de matemática ou filosofia precisam compartilhar da mesma linguagem, para que o aluno possa perceber, desde os anos iniciais, que tomar uma decisão na vida tem o mesmo processo que tomar uma decisão na hora de resolver um problema de matemática. Ou seja, o que ela quis dizer aqui, pela minha compreensão, foi o quê? Que tanto os problemas de nossa vida como os problemas da matemática, a gente tem que pensar muito para poder resolvê-los. E pronto, ninguém tem uma vida perfeita que não tenha problemas. Então, essa filosofia também ajudaria o aluno
a trabalhar na sua vida social, no seu cotidiano. Também, se a gente parar um pouco para pensar, a gente vai ver que grandes nomes da matemática são também grandes nomes da filosofia, como, por exemplo, Platão, Descartes, Galileu Galilei, Tales de Mileto e entre vários outros. Então, a gente já vê daí que desde, digamos, a sua raiz, a matemática e a filosofia têm uma ligação muito forte. Aí a pergunta que talvez eu deixe no ar seja: será que essa ligação com eles da filosofia não contribuiu para o seu desenvolvimento em fórmulas matemáticas, para que eles pudessem criar e ter uma nova visão para criar essas fórmulas? Então, a gente tem que ver que desde a antiguidade os dois caminham lado a lado. E então não seria tanto um problema trabalhar as duas juntas. Então, por exemplo, se hoje a gente tem uma fórmula X, pronto, tem essa fórmula para resolver essa questão. Mas se você também usar essa outra fórmula, o resultado vai ser o mesmo. São fórmulas diferentes, porém que sejam ao resultado igual. Então, o que aconteceu? Pronto, existe uma fórmula. Alguém um dia chegou a se questionar por que essa fórmula eu tenho que fazer do jeito dela para poder chegar ao resultado certo. Então ele fez o quê? Ele usou de certa forma da filosofia. Ele se questionou e não aceitou aquela fórmula como uma verdade absoluta, digamos assim. E ele fez o quê? Ele foi em busca de novas opções, chegando assim então a criar uma nova fórmula para aquele problema. Então, essa questão da filosofia é isso. Ela vem fazer com que possamos refletir mais e buscarmos soluções também diferentes para resolver problemas. Tanto na matemática como na nossa vida normal, na nossa vida social, no nosso cotidiano. Então a filosofia ela é isso, ela vem dar um estalo em nossa mente, fazendo com que a gente saia de um modo automático e vá em busca de novos rumos, novos caminhos, não aceitando qualquer proposta como resposta, e sim trazendo um questionamento em cima daquilo, seja no nosso dia a dia ou seja nos problemas trabalhados na área da matemática. E bem, é só isso, então tchau!